Bom, pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo sobre lista encadeada. Primeira coisa que a gente tem que entender antes de começar a implementar é o que é uma lista encadeada. Então, uma lista encadeada é uma lista onde cada elemento da lista, então vou fazer esse desenho aqui do elemento da lista, ele tem um apontador ou tem o endereço do próximo elemento da lista. Então vamos supor que esse quadrado aqui sejam as informações do item da lista. Então, se eu tiver um outro item da lista, eu tenho que ter um local que tenha o endereço do próximo item da lista. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia aqui é que, além do espaço para armazenar as informações do item da lista, eu tenho que ter um espaço para poder armazenar o endereço ou a referência, uma identificação, qualquer coisa que me faça ir para o próximo elemento da lista. Tá? E assim eu vou fazendo de forma que eu tenha o encadeamento dos itens da lista. Então, por isso esse nome de lista encadeada. Então, o último elemento da lista, ele aponta para nada, tá? Então, vou colocar aqui um símbolozinho como se ele estivesse apontando para nada. Então, um nulo, um identificador que não representa nenhum elemento da lista. Basicamente é isso. E o seguinte, como cada elemento da lista ele tem algo que me permita chegar no próximo elemento da lista, o que define uma lista também é algo que aponta para o primeiro elemento da lista. Então, vou colocar aqui dessa cor verde. Vou colocar aqui, ó. Diminuir a fonte. Então, isso aqui representa uma lista. Algo que tem a informação de onde começa a lista. Então, esse tipo aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, ele me permite identificar quem é o próximo. No caso aqui, quem é o primeiro elemento da lista. E cada item da lista, ele tem a informação de quem é o próximo. Tá? E quando eu chego no último elemento da lista, ele aponta para nada. Tá? Para algo que não identifica nenhum elemento de lista. Tá? Então, isso daqui é o conceito de lista encadeada. E a gente pode ter outras informações adicionais, tipo quantos elementos tem na lista. Suponho que número de elementos na lista, ou tamanho, que no caso aqui do meu exemplo é igual a 3. Tá? Então, essa daqui é a noção de lista encadeada. E o seguinte, qual que é a principal diferença de um vetor? Primeiro, o vetor, todos os meus elementos da lista, tá? Supondo que ela fosse armazenada como um vetor, não como uma lista encadeada, então todos os elementos eles são contínuos na memória. Tá? Então, se eu tenho aqui a informação do primeiro, vou até colocar aqui uma seta, porque onde começa a lista eu sempre tenho que ter essa informação, o número de elementos da lista, né, uma informação extra para eu não ter que percorrer, então eu posso guardar essa informação. Então, isso daqui eu tenho para todas. Só que cada elemento aqui não tem a informação do próximo, que eu tenho aqui. E o seguinte, para a gente começar a ter uma ideia de por que a gente usa lista encadeada ou usa vetor, tudo. Primeiro, se eu tiver a informação do início da lista e eu quiser ir no enésimo elemento de um vetor, é bastante simples, porque eu pego o endereço do início da lista e aí, com a informação do tamanho de cada elemento da lista, eu consigo multiplicar e chegar nessa posição. Então, vamos supor que eu queira vir aqui no índice 2, tá? Que é a terceira posição. E vamos supor que cada elemento dessa lista aqui
ele gaste, sei lá, 10 bytes. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Como eu quero ir na terceira posição, que é o índice 2, então 2 vezes 10, 20. Então aqui é 0, 10, 20. Pronto, cheguei no início aqui desse elemento da lista. Então é bastante simples, se eu tiver um vetor, chegar em qualquer posição do vetor. Muito, muito simples. Basta uma multiplicação para eu chegar nessa informação. Agora, se eu quiser chegar aqui no enésimo elemento de uma lista encadeada, não tem jeito. Eu tenho que vir no primeiro e ir seguindo os links até chegar. Então, se eu quiser chegar aqui no terceiro elemento, índice 2, eu tenho que vir aqui, próximo, próximo, pronto, cheguei. Então, eu tenho um custo adicional para chegar no enésimo elemento, coisa que eu não tenho com o vetor. Em compensação, eu consigo fazer coisas mais simples quando eu tenho uma lista encadeada que eu não consigo fazer com um vetor. Por exemplo, se eu quiser inserir um elemento entre esse e esse elemento aqui, o que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui de cor diferente. Eu vou criar esse elemento. Vou fazer esse elemento apontar para cá. E vou fazer esse elemento apontar para cá. Então, eu inseri um elemento na lista de maneira bem simples. Tudo bem que eu tenho custo para chegar aqui, mas isso daqui tem a ver com a busca, não com a inserção. A inserção é bastante simples. Eu coloco um elemento, crio ele em algum lugar da memória, faço o anterior apontar para ele e ele apontar para o que era o próximo desse daqui. Então pronto, está feito bem simples a inserção. Se eu quiser fazer uma remoção, mesma coisa. Então vamos supor que eu queira remover esse elemento laranjado aqui. O que eu tenho que fazer? Faço ele apontar para cá. Observe que eu tenho agora 2 apontando para cá, mas não tem problema, porque eu vou destruir esse elemento aqui, ó. Pronto, resolvido. Então, inserção e remoção é muito simples com lista encadeada. Agora, vamos imaginar que eu queira inserir esse mesmo elemento laranjada em um vetor. Eu tenho que criar espaço para ele. Então ele está preto aqui por enquanto, mas é o espaço para ele, porque eu vou acrescentar um elemento, então o meu vetor tem que crescer em uma unidade e eu tenho que mover todos os elementos. Então o elemento que estava aqui, agora ele tem que parar aqui, para eu finalmente conseguir inserir as informações do meu item laranjado. E outra coisa, eu tenho que ter um espaço contínuo na memória para eu ter 4 elementos. Observe que aqui eu não preciso ter um espaço contínuo. Eu posso ir colocando em qualquer lugar da memória, basta que eu faça o encadeamento corretamente. Aqui não. A informação tem que ser contínua na memória, para eu poder conseguir enxergar em qualquer elemento. E se eu quiser remover, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas as informações que estão aqui, passar para cá, e se eu tiver mais elementos eu tenho que ir fazendo assim. Então só depois que eu movi todas as informações, então ele voltou aqui ao que era. É que eu efetivamente consigo liberar o espaço, tá? Então, inserir e remover é muito mais custoso em uma lista, em um vetor do que em uma lista encadeada. A busca na lista encadeada é mais custosa do que no vetor, tá? A busca que eu digo é chegar na enésima posição, não necessariamente encontrar um elemento, né? Porque encontrar um elemento eu tenho que ir passando por todos. E outra coisa,
quando eu tenho um vetor, eu tenho que saber a priori qual que é o espaço para eu colocar os elementos. Porque se eu tenho aqui espaço para colocar 3 e eu preciso acrescentar mais um, isso aqui não cresce dinamicamente. Então eu tenho que ter um novo espaço com espaço para 4 elementos, passar as informações para lá e liberar esse espaço aqui. Tá? E aqui eu não preciso. Aqui eu simplesmente acrescento um novo elemento. Tá? Então isso daqui é o que a gente tem que ter em mente para poder começar a implementar as nossas funções de lista encadeada. Então nesse primeiro vídeo eu gostaria que vocês entendessem o que é uma lista encadeada, quais são as vantagens e desvantagens dela se eu comparar com um vetor, tá? Que nós já listamos aqui, as vantagens e desvantagens. E depois que eu já tenho essas informações, é que eu vou começar a pensar em implementação. Como que eu faço para chegar no enésimo elemento, como que eu faço para inserir, para remover, tá? Buscar informação. Buscar é mais ou menos parecido, né? Porque eu tenho que ir passando por todos os elementos, eu não sei qual que ele é. Então, basicamente é essa daí a ideia, tá? E aí no próximo vídeo nós vamos começar a implementação de uma lista encadeada efetivamente. Tranquilo?